Louvado seja Deus. Assim diz Deuteronômio, capítulo 8, versículos 10 a 14. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém? O título dessa mensagem de hoje é saciedade. Não, eu não disse sociedade, eu disse saciedade. O que é isso? Qual é o conceito dessa palavra que você falou? Saciedade é a sensação de satisfação e o alívio da fome, após consumirmos alimentos ou ingerirmos líquido. Um estado que impede o indivíduo de continuar a comer. É o sentimento de que o corpo já recebeu nutrientes e energia suficiente. Isso é saciedade. Ou como muitos, depois de bater aquele belo prato, eu estou satisfeito. Mas a gente fala, a gente não fala, estou cheio, né? A gente fala, pelo menos aprender dessa forma, né? Eu estou satisfeito. Ainda coloca a mãozinha assim, né? Eu estou satisfeito. Então, saciedade é exatamente isso, tá? Nós falamos aqui, o título dessa mensagem é isso, saciedade. No entanto, queridos, nós queremos trazer esse conceito de saciedade no sentido espiritual. Ou seja, nós estaremos falando da saciedade da alma. E nesse texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio 8, Moisés, ele adverte aos israelitas sobre o perigo de se esquecerem do seu Deus por causa das bênçãos recebidas. Olha só. O perigo de se afastarem de Deus por causa das bênçãos recebidas. E nós estaremos analisando esses versículos que temos, e fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, versículo 10, quando ele diz assim: depois de tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Versículo 11: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Amados, a gente sabe que os israelitas, eles haviam sido escravos no Egito. E logo, lendo a palavra, lendo o Pentateuco, a gente logo percebe, lendo os demais livros, a gente logo percebe que esses mesmos israelitas que eram escravos, eles estariam vivendo em casas confortáveis, eles estariam vendo seus rebanhos crescerem, eles estariam juntando seu ouro, sua prata, e infelizmente eles estariam se esquecendo daquilo que o Senhor havia feito por eles. Eles foram peregrinos no deserto, mas logo estariam assentados numa terra rica, uma terra que manava leite e mel, desfrutando de paz, prosperidade com seus filhos e netos. Porém, apesar disso tudo, queridos, nós vemos aqui, repetindo o que eu falei no início, nós vemos aqui, nesses trechos que nós lemos, uma advertência ao perigo de esquecermos de que Deus é a fonte de todas as bênçãos que desfrutamos. Você pode repetir comigo? Deus é a fonte de todas as bênçãos que nós desfrutamos. Amados, se nós nos esquecermos do Senhor, fatalmente nós nos orgulharemos dos nossos feitos, do nosso sucesso. Então, nós não podemos esquecer de Deus. Lembrando que esquecer de Deus não é apenas nós deixarmos de lembrar dele, mas é agirmos como se ele
não existisse. Esquecermos de Deus não é apenas deixarmos de lembrar dele, mas é agirmos como se ele não existisse. E esse é o primeiro ponto. E de igual modo, meus amados irmãos, nessa noite, eu também quero nos advertir sobre esse perigo. O mesmo perigo que rondava o povo israelita também ronda nos nossos dias, o mesmo tipo de perigo. Ele nos rodeia, ele nos assedia. Cuidado para não se esquecer de Deus. É uma advertência que eu trago para nós, para mim e para você. Cuidado para que você e nem eu, para que nós não venhamos nos esquecer de Deus. Mas aí, você ouvindo isso, você diz: peraí, negócio é se esquecer de Deus. Eu nunca vou esquecer de Deus. Talvez você diga isso, talvez você pense isso. E a minha pergunta é: será? Será que a gente nunca se esquece de Deus, irmãos? Será? Olha a advertência que Deus fez para o povo que viu milagres, para o povo que viu o mar sendo aberto, para o povo que viu Faraó perecendo, quando o mar se fechou, e todo o seu exército perecendo. Um povo que viu Deus os arrancar da escravidão do Egito com mão forte. Um povo que foi alimentado pelo pão dos anjos, maná. Um povo que comeu carne no deserto. Um povo que teve suas vestes não envelhecidas, que foi alcançado pelo poder sobrenatural de Deus no deserto. Nós estamos falando de um povo que viu e que também ouviu falar das maravilhas de Deus. Deus advertiu para que eles fossem gratos, para que eles não se esquecessem dele. E olhando toda a história de Israel, nós percebemos que em diversos momentos, e principalmente, amados irmãos, quando estava tudo bem, quando eles estavam gozando de prosperidade, quando eles estavam, aproveitando do bom e do melhor, normalmente, se a gente lê a palavra no Antigo Testamento, a gente percebe que o povo se esquecia de Deus e se inclinava para outros deuses. Por isso, eu, nessa noite, advirto a cada um de nós: cuidado para nós não nos esquecermos de Deus. Segundo lugar, em primeiro lugar, a advertência contra aquilo que não era pecado. Foi a advertência que Moisés, dirigido por Deus, fez ao seu povo. E o segundo lugar, a fartura natural pode contribuir com a indiferença espiritual. A fartura natural pode contribuir com a indiferença espiritual. Versículo 12. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, para até aqui, e todos os seus bens. Olha o que ele está dizendo. Eu quero destacar aqui duas palavras: comido e construído. Comido e construído. Coisas lícitas, sim ou não? Coisas lícitas. Comer é algo básico para nós, seres humanos. Construir também. Quem é que não precisa de uma moradia? Qualquer um de nós precisa de moradia, amados irmãos. Aqui, ele estava falando de questões alimentares, comer, construir questões materiais. E é a mesma coisa que nós temos no dia de hoje, com as coisas que a gente vive hoje. A gente vive sob a necessidade de alimentação? Sim. A gente vive sob a necessidade de questões materiais? Sim. E essas coisas são pecados? Não, não são. No
entanto, querido, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Para que essas coisas não venham criar entulho na nossa alma, para que essas coisas não entulhem a nossa alma, para que a gente não se sinta, eu até brinquei no início falando sobre a saciedade, mas é exatamente isso aqui que o Senhor tem ministrado no nosso coração, para aqui, para a igreja local, para que essas coisas que são lícitas, que não são pecados, venham entulhar a nossa alma, a ponto da gente dizer, eu estou tão satisfeito, eu estou tão cheio, não entra mais nada, nem Deus. Foi isso que o Senhor ministrou no coração. Não entra mais nada, nem Deus. A fartura natural pode contribuir com a indiferença espiritual. As coisas lícitas, elas podem contribuir com a nossa indiferença espiritual. Lucas capítulo 21, versículo 34, diz assim: tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, que não é o nosso caso. Louvado seja Deus. Mas essa outra parte do versículo é o nosso caso. Nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Nem sempre, queridos, a saciedade da nossa alma virá pela realização das coisas que a gente conseguiu conquistar, mas a saciedade da nossa alma, o entulhamento da nossa alma virá pelas preocupações das coisas que a gente quer. Nem sempre vai ser pela fartura que a gente conseguiu nessa terra, mas muitas das vezes vai ser pelas coisas que a gente ainda almeja ou a gente ainda está conquistando. E essas coisas vão minando a nossa força para Deus. Essas coisas vão entulhando a nossa alma, vão deixando a gente gordo, saciados, a ponto de não querer mais nada, e muito menos a Deus. Notem que a bênção que Deus fala foi a bênção que Ele mesmo havia prometido para o povo. Mas o povo não honrou a bênção. Não honrava a bênção que Deus dava. Outro versículo também, 1 Coríntios 6,12 diz, a última parte do versículo, a parte B, diz assim: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido. Tudo. Com o que você tem se ocupado? O que tem sido prioritário na sua vida? O que tem sido prioritário na sua vida? Eu falei no início que nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a nos esquecer de Deus. E muitas das vezes a gente acha, como é que eu vou esquecer de Deus? Quando a nossa alma está entulhada de coisas boas. Quando a nossa preocupação, quando a nossa energia, quando a nossa força, quando o nosso culto é melhor para as coisas que a gente pode alcançar com as nossas mãos do que para Deus, do que na casa de Deus. E é isso que tem acontecido aqui, irmãos. O nosso culto tem sido prejudicado porque a nossa alma está entulhada de coisas que não são erradas, de coisas que a gente precisa. Mas aí a gente, ao invés de focar mais no Senhor, ao invés de a gente utilizar mais a fé, a gente utiliza mais a carne, a gente utiliza mais a razão e não a fé. Quem aqui não precisa sobreviver, irmãos? Quem aqui não precisa? Mas sabe o que a gente tem feito? A gente coloca o nosso sonho, a gente coloca os nossos anseios, as nossas necessidades acima da vontade de Deus. A gente coloca como prioridade maior do
do que a Deus, do que buscar a Deus. É isso que tem acontecido. É isso. E eu orava ao Senhor e me perguntava, falava com o Senhor: Senhor, o que está acontecendo, Deus? A alma de vocês está entulhada de um monte de coisas. Vocês estão satisfeitos? Satisfeitos com aquilo que já têm conseguido? Coisas boas que vocês têm conseguido, coisas que não são pecado, vocês têm conseguido, e outras que vocês estão buscando. E aí não sobra tempo para mim. E aí não tem fome, não existe fome no meio de vocês. Fome da minha presença, fome por mais de mim, porque está muito cheio, não tem mais lugar, vocês estão satisfeitos, empanturrados de coisas. Quando a gente deixa de priorizar a Deus, irmãos, isso acontece. Quando o nosso foco principal não é o reino de Deus e a sua justiça, a nossa alma começa a ficar entulhada. Eu conheci uma moça que, eu e minha esposa, na verdade, conhecemos uma moça, já não temos mais contato com ela. Quando a gente conheceu, ela estava estudando para um concurso público. Ela não passou na primeira prova, teve outro concurso e ela continuou. E ela foi aumentando o ritmo, aumentando. Gente, que dedicação aquela moça. A segunda prova não passou. Se eu não me engano, ela deve ter passado na terceira prova. E aí, até onde eu sei, para uma pessoa com menos de 30 anos, ela está bem financeiramente, com o salário que ela tem, devido a esse concurso que ela conseguiu. Está errado? Não. Você quer passar no concurso público? Vai em frente, amigos. Não é pecado, não. Estude. Mas não se esqueça que quem te mantém de pé, que quem mantém o fôlego de vida em você é Deus. Quem te dá sabedoria para você ler, escrever, estudar. E eu pude perceber ali aquela moça conseguiu entrar. Saiu do estado do Rio de Janeiro, foi para outro lugar, por conta do seu trabalho. Depois eu não tive mais acesso. E sabe que ontem, coincidentemente ontem, eu estava numa das minhas pausas, eu não consigo ficar direto estudando. Numa pausa eu abri um podcast e tinha um rapaz que estava falando sobre a profissão que essa moça escolheu. E ele estava classificando, e ele dizia que aquela carreira que aquela moça, não está falando da moça, é claro, mas está falando da carreira, mas a carreira que havia sido escolhida dentro de um padrão de concurso não era tão bom assim. E aí, hoje, revisando aqui essa mensagem, eu pensei, puxa, e é exatamente o que acontece. O que pode acontecer com essa menina? Ao chegar no seu local de trabalho, ela vai ver colegas mais antigos insatisfeitos com a carreira que escolheram. E aquilo vai contaminar o coração dela. O que ela vai fazer? Ela vai se esmerar para estudar de novo, para estudar mais, para ir para um grau ainda maior. E o tempo para Deus. É isso que tem acontecido com a gente. A gente nunca está satisfeito. Eu não tenho carro. E aí, com o suor no meu rosto, eu consigo comprar um Fusquinha. A situação melhora um pouquinho, ou não melhora, eu não posso ficar com Fusca, eu tenho vergonha de andar de Fusca. A minha família tem vergonha de andar de Fusca. E aí eu, sabe, eu tenho que melhorar, eu preciso comprar um carro melhor. Não tenho condições, mas eu tenho que comprar. E aí eu vou, faço um monte de coisas e assumo um compromisso e compro outro carro. Estou falando carro, mas são vários tipos de coisas que a gente pode fazer. O problema não está em nós adquirirmos coisas, não está, irmãos. Cada um de nós tem essa liberdade. O problema é de que forma a gente faz para adquirir, e o tempo que a gente gasta empregando energia em coisas que vão
ficar em coisas que vão perecer. Em coisas que vão perecer, esse é o problema. Não é problema você querer ter, querer ter um salário melhor. Não é pecado. Não é pecado você querer ter uma casa melhor, não é lícito. Querer ter um carro melhor? Também não. Se eu pudesse ter, eu teria. Embora eu estou muito satisfeito com flecha de prata. Não penso em trocar tão cedo. Não tenho dinheiro, mas também não tenho pretensão de trocar. Estou muito satisfeito. Mas, muitas das vezes a gente começa a tomar o molde do mundo, a mesma mentalidade das pessoas do mundo, e se esquece de que o nosso lugar não é aqui. A gente só está de passagem. A gente é só um peregrino. Você pode ter coisas boas? Tem, em nome de Jesus, desde que isso não comprometa o seu tempo de qualidade para Deus. Entre Deus e coisas, escolha Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que comer. Longe de mim fazer isso. Estaria falando contra a palavra de Deus, inclusive, se eu dissesse isso para você. Mas cuidado, que as coisas lícitas, em meio às coisas lícitas também, há uma armadilha para aprisionar o nosso coração, para deixar-nos distraídos quanto às coisas de Deus. Cuidado! Em terceiro lugar, relembrando, em primeiro lugar, a advertência contra aquilo que não é pecado. Em segundo lugar, a fartura natural pode contribuir com a nossa indiferença espiritual. E em terceiro lugar, satisfeitos. Versículo 14. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Querido, essa mesma advertência que Moisés utilizou lá para o povo é a mesma que se aplica a nós. E aí eu vou repetir algumas coisas que eu falei na mensagem passada. Lembra que eu falei chegar atrasado no culto? Não vir de forma regular aos cultos? Aliás, a gente só tem culto ao domingo agora, né? Durante a semana a gente tem apenas os pequenos grupos. Não se engajar nos sonhos que Deus entregou para a igreja. Vai anotando aí, vai tentando lembrar aí do que eu vou falar aqui. Não ter prioridades para servir com dedicação à igreja local, ao Senhor e à igreja local, e até mesmo na sua individualidade. Não jejuar, não orar, não ler a Bíblia, ignorar o congregar. Tem gente que eu só vejo aqui na ceia, só na ceia, e olha lá. Agora, sabe por que essas pessoas não têm vivido a vida da igreja? Sabe o que eu já falei? Alma entulhada. Deus deixou de ser o foco. E aí entra o que eu falei no início. Se esqueceu de Deus. Porque está muito satisfeito. Ou muito ocupado. Adquirindo coisas que a ferrugem vai consumir. Muito ocupado, muito preocupado, brincando de castelo de areia perto da onda da praia. Estão muito ocupado com isso. Muito ocupado. Está lá brincando com um castelinho de areia. Eu tenho que ter mais dinheiro. Eu tenho que ter mais isso, eu tenho que ter mais aquilo, eu tenho que ter mais isso. E ocupa o coração, fica curtinho. Barriguinha cheia. Se houvesse, eu diria a barriguinha da alma cheia. Cheia. Preocupados demais com as coisas desse mundo. Quando a palavra declara que a gente não deve se preocupar com comer, com vestir. Se Deus veste os lírios do campo e alimenta as aves, que dirá nós, irmãos? Volto a dizer, não é negligenciar, não é cruzar os braços, não, a questão não é essa. O maior problema é quando aquilo que a gente assume, os compromissos que a gente assume, minam, tiram a nossa força, tiram o nosso
alma entulhada, barriguinha espiritual cheia de outras coisas. Como é que Deus vai encontrar lugar? Como é que a gente vai fazer esse lugar tremer, adorando ao Senhor, se a gente está preocupado com segunda-feira? Peraí, segunda-feira eu tenho que pagar uma conta, segunda-feira eu tenho que fazer isso, segunda-feira eu tenho que fazer aquilo, tudo vai acabar. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. É isso que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, que tem acontecido aqui. Então, essas coisas que eu citei aqui, na verdade, é só a pontinha do iceberg de um problema muito maior. E o problema é esse, é a alma entulhada. Tem crente, tem obreiros, e crentes, qualquer um de nós, que sequer dobra os joelhos para orar pela nossa reunião aqui de celebração de domingo. Tem gente que não abre mão de uma sonequinha. É errado dormir, irmãos? Claro que não. Eu não faço porque eu não consigo. Eu só não faço porque eu não consigo. Dormir de tarde? Não, não é. Mas por que você não reduz um pouquinho o seu tempo? Se você tem o costume de fazer isso, reduz um pouquinho o tempo da sua sonequinha para orar. Não é errado. Faz parte do descanso do ser humano. Ainda mais você que trabalha uma jornada pesada durante a semana. Mas a palavra do Senhor declara que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E a gente está esquecendo de Deus. Eu vou ousar dizer que a gente está idolatrando outras coisas que são lícitas. E é por isso que a gente não está encontrando espaço para Deus. Estamos muito satisfeitos. Estamos saciados nas coisas. Saciados até mesmo da nossa preocupação com as coisas que a gente tem que fazer, os compromissos que a gente adquiriu. A gente está preocupado com o nosso foco pessoal de realizações. Até mesmo com a comida física. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, tá? Mas quantos jejuaram na semana passada? Quantos ouviram, atenderam ao pedido do jejum da semana passada? Quantos? Quantos se reuniram com sua família para orar nas suas casas? Quantos? Voltando a dizer, o nosso foco, querido, não está em Deus. Está nos nossos sonhos, está nas nossas necessidades, na comida, na bebida, no comer e no beber, nos nossos filhos, no namoro, no noivado, na casa nova, no projeto novo, no empreender. Eu quero virar empresário. No passeio, nas férias, no carro novo, está em tudo isso, menos em Deus. A gente se tornou idólatra e não percebe. A gente está idolatrando filho, família, trabalho, casa, carro, e não está percebendo. Olha que coisa triste, irmãos. A gente começou a idolatrar quando Deus é deixado de lado, quando Deus deixa de ser prioridade, a gente está idolatrando essas coisas. A gente olha para os outros, a gente prega aqui e fala de idolatria. É tão feio, é pecado, mas a gente está fazendo a mesma coisa, só que de uma outra forma, a gente não está percebendo. Está aqui o sintoma, quando todos os membros deveriam estar aqui. E qual é o sintoma? O entulhamento da alma, a saciedade da alma com coisas lícitas, fora aqueles que vivem na prática do pecado. Esses nem se falam. Esses nem se falam. Sabe o que é mais triste disso tudo? E eu provo para você que nós, eu também me incluo nisso, o Senhor falou comigo. A gente está tão cheio de outras coisas. Eu me lembro que
na eleição passada, eu acho que foi até eu mesmo que estava pregando aqui. O culto não tinha nem terminado, já tinha gente, eu já estava perguntando, aí, como é que está as eleições? Quando a minha mente devia estar preocupado com a palavra, em agradar o Senhor. Ou então, sabe o que acontece? Isso já aconteceu comigo aqui também. E aí? Ou alguém me fala, ou eu pergunto, ou eu perguntava, e aí? Quando é que foi o jogo do Flamengo? Não tinha nem ido para casa ainda. Aqui mesmo, quando é que foi o jogo? Ah, foi 2-0. Beleza. Alma entulhada. Deus está fora. Fora. Alma cheia de outras prioridades. Quem realmente quer Deus, está cheio de Deus, não está preocupado com essas coisas. Exercer a nossa cidadania é um dever que a gente tem, amém. Mas tudo tem o seu tempo. Chega em casa e depois você vê. Sabe por quê? Quem estabelece reis e os faz cair é Deus. Você quer ver uma outra prova de que esse entulhamento espiritual nosso vai nos levar à ruína se nós não nos arrependermos? Você quer ver uma outra prova? Quem é que ama a injustiça? Ninguém. Eu também não. A gente está vendo acontecer injustiça no nosso país. Ou não? Amém? A gente está vendo situações que são injustas. Mas sabe quem está no controle disso tudo? Deus. E aí tem um monte de crente, por causa de atos de injustiça, se desesperando, sem esperança, entristecidos, quando na verdade a nossa esperança não é o homem, é Deus. Como eu acabei de dizer, quem estabelece reis e quem faz cair reis é o Senhor. Ele continua no controle e a igreja parece que esqueceu disso. Esqueceu. E agora? Foi preso. E agora? O que vai acontecer? Para você que está desesperado, se continuar assim, sabe o que vai acontecer? Condenação. Porque é assim que a gente está, irmãos. Sabe, tão preocupado com aquilo que é natural, tão preocupado com aquilo que... E agora? Daqui a pouco? Sim, pode acontecer algo pior, algo ganhar um vulto nacional, sim, mas ainda assim nós pertencemos ao Senhor. E ainda assim a nossa esperança não é o homem, não é a justiça humana, a nossa esperança está na justiça de Deus. E é dessa forma que a gente tem que enxergar o cenário. É espiritual, mas a gente está entorpecido, adormecido, com a alma cheia de entulho, e por isso a gente não está enxergando que a nossa esperança é o Senhor. Devemos orar por tudo que está acontecendo, sim. Aliás, o jejum e a oração da semana passada foi por isso. Mas o nosso foco precisa ser o Senhor e não o homem. Pode ser quem for. Não vai suprir a necessidade que nós temos. A nossa necessidade exclusiva é o Senhor e ponto final. Deus permitiu, irmãos, que acontecesse para quebrar a idolatria da igreja. Deus permitiu que acontecesse para a igreja acordar, despertar, sabe, desse entorpecimento da alma entulhada que a gente está. O que aconteceu? E agora? Não é Chapolin Colorado, não. E agora? Quem poderá julgar a nossa causa? Quem poderá nos defender? A nossa defesa sempre foi o Senhor. Aquele que julga a nossa causa sempre foi o Senhor. E ainda que o Senhor permita que haja injustiça com a nossa carne, a nossa alma já está guardada em Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Está escrito. Então vejam como nós estamos com a nossa alma entulhada de coisas lícitas, mas que estão tirando a nossa atenção, estão nos deixando extremamente satisfeitos e sem espaço para Deus.
Cadê a fome de Deus, irmãos? Cadê a fome de Deus? Cadê a fome de Deus no nosso dia a dia? Cadê a fome de Deus no culto, na igreja? Cadê a fome de Deus? Não tem. Eu estou satisfeito. Mateus 24, 37 e 39 diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Para aqui um pouquinho. Comer e beber é pecado? Não! Casar é pecado? É um cumprimento, né, de algo que Deus estabeleceu. E por que está dizendo isso aqui? Continuando. Até o dia em que Noé entrou na arca. E aí, olha só o que eu destaquei aqui. Ó. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ah, mas isso aqui são ímpios. Ok. Eles não creram na mensagem de Noé. Ok. Mas o que está acontecendo com a gente agora também? Tem conta no erro pagar, essa semana vai vencer isso, essa semana tem aquilo outro, essa semana tem aquilo, não, tem que fazer isso, tem que... A minha agenda está assim, está assado. E o tempo para Deus? Está sendo gasto. E a prioridade para Deus, Senhor, me ajuda. E a fé? Senhor, eu não sou assim, eu preciso, Senhor. O Senhor conhece a minha necessidade, eu preciso. Mas não, a gente vai com a força do nosso braço. Sabe qual é o problema, queridos? Lembra da mãe raiz? Que fala assim, olha, a criança vai na geladeira para pegar... na hora do almoço, a criança vai na geladeira, está com fome, o almoço ainda não saiu, vai na geladeira para pegar um iogurte ou pegar um sorvetezinho lá. A mãe, ó, não vai comer agora, porque senão vai atrapalhar no seu almoço. A mãe raiz é assim. Não é? É o que está acontecendo com a gente. O problema é que estamos comendo besteira antes da refeição e por isso perdemos a fome. Uma alma que se encheu de docinhos terrenos tende a perder o apetite para a refeição espiritual saudável. É o que está acontecendo. A gente está se empanturrando de docinho terreno. A gente está se empazinando de docinho terreno. E aí, o apetite vai embora. E a refeição espiritual saudável, a gente dispensa. Porque a gente está satisfeito. Está cheio. Não entra mais nada. Apocalipse 3, versículo 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Como eu falei, nem sempre a gente tem dentes, mas ainda assim essa palavra se aplica a nós, porque com as nossas atitudes a gente está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com tudo que eu adquiri, com tudo que eu tenho feito, com todas as minhas preocupações, com todas as minhas ocupações. Não tem espaço para o Senhor. Não entra mais nada. Eu estou satisfeito. E aí Deus dá uma sentença para a gente. Vocês estão satisfeitos? Vocês estão sem fome de mim? Vocês não estão satisfeitos em nada. E aí ele continua no versículo 18: dou-lhes este aconselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19. Separei o termo que está no versículo 19, diz assim: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, é uma frase que eu sempre tenho falado aqui em vários momentos: seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Várias vezes eu achava que era para quem tinha algum tipo de bens. Quando diz estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada, eu olhava, isso aqui é para a igreja rica, né? Eu pensava dessa forma. Não apenas para quem é rico, para uma igreja rica, mas para uma igreja cujos membros estão empulhados de um monte de coisas lícitas e que não tem espaço para Deus, também serve essa advertência. Então se aplica a nós. Seja diligente. Será que a gente tem sido diligente na obra do Senhor? No trabalho ao Senhor? Na nossa dedicação, na nossa devoção ao Senhor? Será que a gente tem, empregado o nosso melhor ao Senhor? Ou será que as desculpas, as autojustificações estão, anestesiando o nosso coração, o nosso entendimento? Deus sabe. Estamos quase finalizando. Quão facilmente permitimos que coisas perecíveis tenham prioridade em nossas vidas? Quão rapidamente suspiramos por coisas passageiras até que elas nos escravizem? Isso tem acontecido. A gente tem se tornado escravo de coisas lícitas, mas que vão passar. Mas aí você pode se perguntar, não vai terminar não? Eu vou terminar com uma pergunta. Como não me perder com coisas ilícitas nesses dias? Tendo fome de Deus. Tendo fome de Deus. E como é que eu tenho fome de Deus? Quando eu começo a priorizá-lo em vários aspectos da minha vida. Não, eu tenho falado daqui, porque aqui tem refletido muito isso. Mas não é só aqui, é no seu dia a dia também. Até mesmo quando nós estabelecemos propósitos aqui, até mesmo quando a gente se abstém de coisas boas, a gente está dando uma ordem para a nossa carne leva contra o nosso espírito. É uma batalha, é uma luta. Então, se a gente não estiver acostumado a subjugar a nossa carne, irmãos, a nossa alma vai continuar empanturrada de entulho. E Deus não vai ter espaço. Então, nós precisamos, quero ler algo aqui, nosso espírito é fortalecido à medida em que a carne é enfraquecida. O controle dos fortes apetites da carne, que possuem voz mais apelativa em nós, será uma excelente disciplina que muito contribuirá para o aprendizado da vida no Espírito. E aí, Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou em outra tradução, se alguém quiser vir após mim, o que ele diz? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí ele vem com uma advertência: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, ou por amor de mim, em outras traduções, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca pelo resgate da sua alma? Um outro versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Pois serão fartos. Sabe por que a gente não está sendo farto? Porque a gente não está tendo essa fome aqui, porque a gente não está tendo a fome de Deus, irmãos. É por isso que a gente não sai
Mas o Senhor espera que nós tenhamos, irmãos, a esperança. A esperança para nós aqui, para cada um de nós. E a esperança está nessa palavra aqui, na NVI, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Em outra tradução, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Só que tem uma condição: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Abra mão dos docinhos terrenos e tenha fome de Deus. Chegue diante dos pés da cruz e coloque todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, tudo que está entulhando a tua alma, tudo que está deixando você saciado, a ponto de não ter fome de Deus, para que isso se reflita quando nos reunimos aqui, na coletividade. Para que a gente saia daqui, desse lugar, sabe, flutuando, voando. Para que a gente saia daqui desidratado pelas lágrimas que rolam no nosso rosto. Para que a gente saia daqui desse lugar, todas as vezes que nos reunirmos, com um sentimento de pertencimento. Se humilhe na presença de Deus. Tenha fome. Para de comer os docinhos antes da refeição principal. Priorize a Deus, priorize a obra de Deus, priorize buscar a Deus, priorize Deus. Deus sempre deve estar em primeiro lugar em tudo, até mesmo do que a sua própria família. Está escrito. Não estou dizendo para abandonar a sua família, nem negligenciar, porque se a gente negligencia, a gente nega a fé, também está escrito. Mas eu estou dizendo para você que a prioridade principal deve estar em Deus. Amém? Congregue. Desenvolva-se na obra de Deus. Leia a sua Bíblia diariamente. Ore diariamente. Jejue regularmente. Alguém disse que jejum é fome de Deus, então jejue. Ore. Tenha a sua vida devocional. Não negligencie as coisas de Deus. Dessa forma, a nossa alma será desentulhada e a fome virá. E a hora que ela vier, grandes coisas a gente vai viver para a glória e para a honra dele. Porque não diz respeito a mim nem a você, tem tudo a ver com ele. A nossa vida, a nossa devoção é toda para ele. O nosso culto deve ser para Ele. O nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor é para Ele, é somente dele. E aí a gente vai chegar, como o pastor Geraldo falou aqui hoje pela manhã, a gente vai chegar cheio de disposição. Depois de uma semana cansativa de trabalho. Sabe por quê? Porque a palavra declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É a palavra que diz isso. Sabe, a gente vai sair daqui renovado, a gente vai sair daqui com o coração cheio de esperança, cheio de expectativa no Senhor. A gente não vai ficar olhando para as coisas que estão acontecendo no cenário político, financeiro, no Brasil e no mundo, e não vai se desesperar. A gente vai se preocupar, que é natural que venha uma preocupação, mas a gente vai dizer: Senhor, está nas tuas mãos, a minha vida já está contigo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu pertenço ao Senhor. Então me guarda. É assim que a gente vai reagir, e não com desespero. Então, meus amados irmãos, essa palavra do Senhor ministrou meu coração. Saciedade. Que nenhum de nós perca a oportunidade de adentrar por estar tão distraído com coisas
legais, com coisas lícitas. Mas que nós, nesses dias, estejamos extremamente cuidadosos e vigilantes. Porque há um caminho de perdição a partir de coisas ruins. Há um caminho de perdição a partir daquilo que não é pecado. Então, tomemos muito cuidado para que nós não sejamos enveredados nessa estratégia do maligno. Cuidado para que nós não percamos a fome de Deus. E a gente acha tudo natural. Mas que nós sejamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Tenhamos fome e sede pela presença de Deus. Convido vocês a colocar de pé.